Tudo bem com vocês? Tá, ninguém vai me responder. Oi, mais um vídeo pro canal e dessa vez vai ser uns 50 fatos. Eu comecei uma série de 50 fatos. O primeiro vídeo foi sobre o Rio de Janeiro e teve muita gente que gostou. E dessa vez eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, perguntando qual seria a próxima cidade que vocês gostariam que eu fizesse. E a cidade de hoje é Paris. Tem uma ponte em Paris que se chama Ponte Nova, só que em francês eu não sei pronunciar. Mas ela nem é tão nova assim porque ela é a ponte mais antiga da cidade. Há um tempo atrás, Paris era a cidade com muito táxi, ou seja, muitos carros circulando e muita poluição. Hoje eles conseguiram reverter a situação e Paris se tornou a cidade das ciclovias. São mais de 440 quilômetros de ciclovias na cidade. A capital da França, Paris, tem o maior número de melhores restaurantes do mundo. Então, se você quer comer uma comidinha assim de qualidade, gostosinha, é só ir para Paris. Gastar bastante dinheiro também, porque comida em Paris é bem cara. Paris já teve outro nome. O primeiro nome de Paris foi dado pelos romanos quando eles chegaram, porque Paris não passava de uma vila de pescadores. E quando o rio Sena enchia, cobria a cidade, e quando a água ia embora, a cidade ficava repleta de lama. E o nome era Lutécia. Eu não sei falar em latim, mas significa lama no latim. O grande relógio obelisco que fica na Place de la Concorde. Ai, que desgraça falando francês. Ele indica o tempo internacional e foi considerado o maior relógio do mundo. A Torre Eiffel, que é o principal ponto turístico da cidade, foi construída para a Exposição Universal em 1889 e era só uma estrutura temporária. A torre pesa cerca de 7.000 toneladas e usa cerca de 50 toneladas de pintura a cada 7 anos. Após a exposição, a torre seria desmontada e as suas peças seriam destinadas e vendidas para sucata. Mas foi graças a uma antena de rádio que fez a torre permanecer no lugar. E que bom, porque a torre é muito linda. Cerca de 44 milhões de turistas visitam Paris e os seus arredores por ano, tornando assim a cidade mais visitada do mundo. As principais atrações de Paris são a Disney Paris, Catedral de Notre-Dame, Sacré-Cœur, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel. Paris nem sempre foi a capital da França. A primeira capital foi Lyon, mas a França ganhou o posto de capital em 508, permanecendo até hoje, com uma pausa de 4 anos na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães ocuparam a França. Paris é conhecida com uma temperatura assim bem doida. A cidade consegue atingir um calor infernal e uma temperatura super baixa. A temperatura mais alta em Paris foi em 1948 e foi de 40,4 graus Celsius. E a temperatura que foi em 1879 foi de 23,9 graus negativos. É muito frio. Paris é a capital das compras e da moda, então se você é apaixonado por moda, Paris é a cidade perfeita para você ir viajar. Paris é conhecida como Cidade Luz, pois foi um dos primeiros lugares do mundo a adotar iluminação de rua para combater a criminalidade do lugar. A primeira linha de metrô de Paris foi inaugurada em 1900 e hoje é o 6º sistema metroviário mais utilizado do mundo. Cerca de 1,5 milhões de pessoas passam pelo metrô de Paris. Eu já fui uma delas. Existem poucas casas da Idade Média que podem ser encontradas em Paris, mas existem 2 delas que são do século XV e eu vou deixar a rua aqui que vocês podem encontrar essas casas. Descobri tarde demais, podia ter visto essas casas quando estava lá, né? Todos os anos, aproximadamente 13 milhões de fiéis visitam a Catedral de Notre-Dame. Notre-Dame pertence ao governo francês, mas a Igreja Católica tem o direito exclusivo de utilizá-lo. 20% dos franceses vivem na região parisiense. O Museu do Louvre tem o acervo mais famoso do mundo e ele guarda 35.000 obras. E eu ainda estou decepcionada porque eu não consegui visitar o Louvre quando eu estava em Paris. Panthéon foi uma igreja originalmente dedicada a Santa Genoveva, que era padroeira de Paris, e foi lugar de descanso de vários escritores e filósofos importantes. Les Invalides. O complexo foi fundado em 1675 por Luís XIV para abrigar militares veteranos e deficientes da guerra, por isso o nome Invalides. O Museu de Orsay, ou Orsay, não sei, é muito conhecido por ter acervo de pinturas
impressionistas e pós-impressionistas. Mas o museu tem também uma coleção de arte decorativa e mobiliário luxuoso da Terceira República. O Museu do Louvre e o Museu d'Orsay são gratuitos para todas as pessoas no primeiro domingo do mês. Mas no Louvre, essa entrada gratuita no primeiro domingo do mês só é válida entre os meses de outubro e março. E isso acontece desde 2014. Lojas e restaurantes ficam fechados aos domingos e segundas-feiras, então é importante que vocês deem uma pesquisada antes para não chegar lá e dar de cara com a porta, que nem eu fiz no Louvre. E é também muito comum os estabelecimentos fecharem em agosto ou uma parte de agosto por causa das férias deles. Até recentemente, pouca gente sabia da existência de um apartamento no terceiro piso da Torre Eiffel. E esse cômodo foi construído exclusivamente para Gustave Eiffel, que foi o arquiteto que fez a torre. Atualmente ele é aberto para visitação. Eu aqui não quis subir na torre porque aqui, ó, a bichinha é alta pra caramba. O icônico Cabaré Moulin Rouge abriu em 1889, que foi o mesmo ano da Exposição Universal onde teve a torre e tal. E esse local contém vários recordes mundiais, como por exemplo, o maior número de batidas de perna na dança cancan, que são 720 batidas de perna em 30 segundos. Paris tem 3 réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas pela cidade. E uma dessas estátuas foram franceses que moram nos Estados Unidos que presentearam a cidade de Paris, em celebração ao centenário da Revolução Francesa. E foi uma troca, já que foram os franceses que deram a torre para os Estados Unidos há um tempo atrás. Há muito tempo atrás. A Avenida Champs-Élysées ganhou esse nome graças aos Campos de Elíseos, que é uma seção da mitologia greco-romana, que corresponde ao lugar de descanso das almas heróicas. Paris tem um museu bem curioso. Ele é dedicado aos esgotos da cidade. Sim, isso existe. O museu leva os visitantes para um passeio no subterrâneo da cidade. Lá dentro há uma área de exposição que apresenta o ciclo da água em Paris e sua história, além de maquinários e objetos utilizados no primeiro sistema de esgoto. Napoleão havia planejado construir 4 arcos do triunfo na cidade, mas apenas 2 foram construídos. Na Revolução Francesa, a Place de la Concorde foi o local onde Maria Antonieta e cerca de 1000 pessoas foram executadas. Apesar do nome, o Palácio Real nunca foi lugar de residência de nenhum rei da França. O local foi um presente de Luís XIV para seu irmão. Existe uma lenda que diz que a pirâmide do Louvre tem 666 painéis de vidro, mas isso não é verdade porque se você contar tem 673. Paris é a cidade dos terraços abertos, que são aqueles restaurantezinhos que tem mesinhas na rua, sabe? Quando essa lista foi feita, tinham 9.057 terraços abertos na cidade. Existe apenas uma placa de pare em Paris. Eu achei isso bem engraçado. Quando eu li essa curiosidade, eu fiquei pensando aonde que eu vi essa placa, mas tipo, eu não vi em lugar nenhum, realmente. Deve ter só uma mesmo. Paris tem 181 lugares que você pode tomar um bom café expresso por €1. Não querendo, assim, ser chata, mas na Itália você pode conseguir esse café em quase todos os lugares. Uma curiosidade extra é que se você sentar em alguma mesa dos estabelecimentos na Europa, esse €1 já não tá mais valendo. Você vai pagar provavelmente R$1,50. O €1 é para você tomar em pé no balcão e ir embora, ok? Existe uma rua em Paris que só tem 5,75 metros, é uma rua muito pequena. Encontrar pão fresco não é um problema em Paris. Existem 1.784 padarias na cidade. Nem todos os franceses apoiaram a construção da torre. Este cara aqui falava que almoçava embaixo da torre porque era o único lugar de Paris que ele não conseguia ver ela. Existe um apartamento em Paris que está vazio há 70 anos e o aluguel era pago regularmente. Só quando o locatário morreu que eles entraram no apartamento e descobriram que o local abrigava um quadro de 2 milhões de euros. Paris é a cidade irmã de Roma. Existe uma lenda que diz que só Paris é digna de Roma e só Roma é digna de Paris. Existem mais cachorros do que crianças em Paris. O número estimado é de 300 mil animais na cidade.
E não é cachorro na rua, porque lá eu não vi em nenhum momento cachorro abandonado na rua. São pessoas que têm bichos de estimação mesmo. Paris é cortada por um dos principais rios da Europa, o rio Sena, e ele deságua no Oceano Atlântico. O fluxo de turista em Paris é tão grande que os atendentes falam pelo menos 2 ou 3 idiomas em qualquer estabelecimento. Essa curiosidade eu tirei da internet, mas eu achei que é um pouco mentira. Vários lugares as pessoas falavam inglês, sim, mas no estádio do PSG, o Parque dos Príncipes, a gente passou um perrengue danado para conseguir comprar uma água. A gente falou em português, em inglês e em italiano e o cara não conseguia entender o que a gente queria tomar. Então não é todo lugar que isso acontece. Localizado perto da Praça da Concórdia, o Jardim das Tulherias é um dos mais importantes parques de Paris e ele foi criado no século XVI. Paris também tem um passeio meio mórbido. O local se chama Catacumbas de Paris e contém restos mortais de 5 a 6 milhões de pessoas. As pessoas sepultadas lá foram mortos na Revolução Francesa. Esse lugar ele é citado em várias obras, por exemplo no Os Miseráveis. É possível encontrar pessoas de todos os lugares do mundo em Paris. Se você parar para prestar atenção nos idiomas ao seu redor, você vai ver que tem idioma do mundo inteiro. Mas o que é mais frequente em Paris são turistas chineses, então você vai ouvir gente falando chinês o tempo inteiro. A França possui o maior número de muçulmanos da Europa. E em Paris eles representam 15% da população. Não existe pão francês na França. E para fechar os 50 fatos, eu vou falar um fato importantíssimo para você não ganhar uma bela de uma multa quando estiver viajando e não passar vergonha e não fazer feio. É proibido pendurar cadeados nas pontes de Paris. Proibido! Não pode, e a multa é alta. E não adianta lá achar que é romântico botar o cadeadozinho pendurado na ponte, porque no dia seguinte vai ter uma equipe que vai arrancar todos aqueles cadeados. Então, se o seu amor é preso por um cadeado, ele vai ser jogado no lixo. Fechou? Não façam isso. Isso prejudica as pontes de Paris, porque são toneladas de cadeados por dia. Se vocês ouviram num dos fatos que tem muito turista por ano, imagina a quantidade de cadeado que as pessoas colocam lá. Não façam isso. Então é isso, foram os 50 fatos sobre Paris. E aí, tem algum fato que você conhece e eu não citei aqui, que talvez eu não sei? Me conta aí. É muito importante saber essas curiosidades antes de viajar, porque tem muita coisa que eu não sabia e que agora eu fico pensando na viagem, tipo, talvez eu teria aproveitado bem mais e conhecido lugares legais se eu tivesse pesquisado antes. Mas eu sou uma pessoa preguiçosa e eu não pesquiso. Então, use esse vídeo como dica, compartilha com aquele seu amiguinho que vai viajar para Paris. Então é isso. Fiquem ligados que provavelmente, assim, daqui a algumas semanas eu vou fazer mais uma enquete no Twitter perguntando qual vai ser a próxima cidade dos 50 fatos. Eu quero continuar fazendo os 50 fatos sobre todas as cidades que eu já viajei, mas se você não tem Twitter, deixa aqui nos comentários a cidade que você gostaria de saber os fatos, para que eu continue essa série que eu tô achando bem divertida. Eu tô conhecendo muita coisa legal das cidades e sério, é muito bom. Eu tô adorando fazer esses tipos de vídeo. Então comenta aqui embaixo o que você achou. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e continue assistindo que toda semana tem vídeo novo. Tchau!